Olá, olá! Bem-vindos ao nosso podcast. E o episódio de hoje é Vida no Exterior, os acontecimentos, a mídia e xenofobia. E a gente está de volta com um assunto chato, né? Para Uhum. dizer o mínimo. E hoje a gente está gravando no dia 19 de outubro. É outubro, né? Uhum, sim. Então, dia 19 de outubro, e a gente quer deixar a data registrada, porque a gente está gravando, porque essa semana é, aconteceu um, um ataque na Bélgica, né? É um ataque, a gente pode considerar, foi considerado um ataque terrorista, né, na Uhum, Bélgica. E sim. é por isso que a gente resolveu gravar esse podcast sobre esse assunto, né? Então, assim, não é para falar sobre geopolítica, não é para falar sobre guerra, não é para falar sobre nada disso, né? A gente vai gravar esse episódio para falar sobre como as coisas são colocadas na mídia, né? Sobre os acontecimentos, é, sobre as coisas que acontecem, como as coisas são colocadas na mídia e como essas coisas que são colocadas na mídia geram esse efeito cascata, né? De xenofobia, é, Preconceito. preconceito e, enfim. Então, não esperem opinião política, não esperem polêmica, não esperem, né? Esperem talvez alguns dados, algumas coisas, mas não esperem polêmica. Esse episódio Uhum. não é para isso. Então, já aí fica um disclaimer para você. Se você veio procurando polêmica, não vai encontrar. Errou! Errou! É. Então, para a gente começar, Yas, o que é xenofobia? Eu queria muito saber ler grego para falar do grego alguma Ah, coisa. do grego, a gente tem as letrinhas É, aqui, mas tem, mas acho que, meio que a tradução, né? Mas xenofobia, é, xenos de estranho e phobos de medo. É, o medo, aversão ou a profunda antipatia em relação a estrangeiros, ao que vem do estrangeiro ou que é estranho ou menos comum, e a última definição, como uma cultura, hábito, etnias ou religião diferente. é um medo ao que é estranho, né? Uhum, Então, normalmente se reflete a, a uma cultura, um hábito, aí uma religião, né? Diferente. Péssimo, né? sim. Então, acho que a gente pode começar com o quê? Do mais antigo para o mais novo? Né, o que a gente acha que vai acontecer daqui para frente, com o que aconteceu, a gente pode começar com o mais antigo, onde a Ah, acho que pode, gente pode ser um mix. um mix. Então vamos começar com o que aconteceu lá na pandemia, Uhum, é, contra a comunidade asiática, que gerou assim uma onda de xenofobia, uma onda de ódio contra a comunidade asiática no meio da pandemia, por conta do que foi propagado na mídia por causa do vírus da Covid, uhum. Sim, né? acho que, primariamente por conta do local de início, É, exato. né? E as pessoas usaram isso como é, pretexto, né, também, para poder, ou então como parte do preconceito delas, e aí meio que isso, meio que interpola entre xenofobia, preconceito e racismo, então mexe em vários outros setores, mas para poder acusar ou para poder criar violência ou ódio contra grupos asiáticos, né? Exatamente. Então, assim, porque o vírus foi descoberto na China, né? O paciente Paciente zero. zero, o paciente zero foi em Wuhan, né?
as pessoas já começaram com aquele discurso de que o vírus foi criado na China, de que foi criado num laboratório na China, e todas aquelas teorias da conspiração, e de todo aquele medo do desconhecido. E, de novo, o medo do desconhecido, o medo, a falta de informação, aliás, o desconhecimento de algo. Quando você não tem informação, você realmente fica apreensivo. Porque você não sabe o que está acontecendo, então você Uhum. fica apreensivo. E aí a gente já começa, o porquê que é importante você ter a informação completa, para tirar esse medo. E na época da pandemia, óbvio, no meio de tantas mortes, né? Aquilo começou a ficar grande, aquilo começou a se espalhar, pelo mundo inteiro, então é natural que as pessoas ficassem com medo. E quanto mais próximo de você vai chegando, com mais medo você vai ficando. É uma coisa que não tem remédio, é uma coisa que não tem cura. Você vai ficando apreensivo. E assim, e aí começou, aquele caos na mídia, e aí que a gente entra, no tema de como a mídia coloca as informações para as pessoas. Como a gente vai receber essa informação, né? E porque é o primeiro, a primeira via de informação, né? É a mídia, são os jornais e tudo mais. Então, assim, como a gente vai receber essa informação? Como essa informação vai ser passada, vai ser verbalizada? A gente precisa prestar muita atenção em como a mídia está verbalizando, né, a informação. Então aí chegou a informação de que o vírus estava, né, saiu da China e não sei o quê, aí as pessoas, bom, né, a gente Uhum. lembra como que foi colocado aí. Sim, eu acho que as pessoas pegam também ou trechos de notícias para criar aí fake news, né, a respeito do assunto, para propagar uma informação que não é verdade, e isso vai estimulando ainda mais. Eu acho que foi o que a gente falou, né? É um conjunto de fatores que gera um reflexo acho que de apreensão, de violência, de ódio, de preconceito. Então, né, acho que as pessoas, além de ver como recebem, acho que é importante, foi até que você tinha comentado antes da gente começar a gravar, que é saber ser crítico na escolha das suas notícias, né? Os canais de comunicação que você consome, para que não tenha nenhum tipo de problema. Ou é muito, se é um conteúdo de um canal que é muito preconceituoso, que já tem histórico de ser, sei lá, como eu disse, preconceituoso, racista, xenofóbico, enfim, isso acaba deturpando a real imagem do que está acontecendo. Exato. E, e aí a gente achou um texto, que foi publicado no jornal da USP, logo quando começou a crescer os crimes de ódio, de xenofobia, no Brasil. E assim, a gente está falando do Brasil, mas não estava acontecendo só no Brasil, né? Isso Uhum. foi noticiado muito nos Estados Unidos, porque tem uma comunidade asiática muito grande. Eu lembro de ver movimentos na classe artística falando sobre, os crimes de ódio na época da pandemia. Eu lembro de ver isso na Europa também falando. Então, assim, não foi exclusivo do Brasil, isso não aconteceu só no Brasil, Sim, né? Isso aconteceu ao redor do mundo, né? Então, assim, a gente leu esse texto e um dos trechos, do texto, a escritora, o nome dela é Laís, ela fala assim que é comum que em tempos de crise haja um aumento de crimes de ódio contra minorias. Cria-se um inimigo comum e as pessoas acabam jogando ódio nesses indivíduos.
Isso aconteceu, por exemplo, durante o Estado Novo, quando Getúlio Vargas adotou uma postura contra os japoneses por conta dos conflitos da Segunda Guerra Mundial, e acontece agora na pandemia. Então, assim, é só um trechinho do texto. E ela fala nesse texto também é, sobre sobre o racismo, ela vai falando sobre como as pessoas também, sobre como a comunidade asiática se sentiu durante a pandemia, até pelas pessoas não saberem diferenciá-los, né, entre chineses, entre Japonês, coreanos, japoneses, e aí eles taiwaneses, mesmos, e taiwaneses também. é, eles não saberem, assim, tipo, eles não sabem, porque eles eu não consigo nem explicar, porque assim, como eu não sou asiática, é difícil para mim colocar em palavras, explicar, né, o que eles sentiram, mas assim, as pessoas não saberem diferenciá-los, chamar todo mundo de chinês, né? A gente lembra que na época da pandemia, no Brasil foi, né, propagado pelo presidente da época o termo de vírus chinês. Então, assim, isso é outro aspecto de como que os governantes se comunicam com a sua, com os seus civis, né? Com a população do país também. Porque, assim, pode parecer bobo ou parecer que não tem impacto, mas principalmente em tempos de crise, uma mensagem dos governantes, principalmente do maior, né, Maior governante, cargo do Estado. Uhum. exatamente, é o momento que você precisa que ali, que o presidente ou um primeiro-ministro, né, ou seja lá qual seja o maior cargo, né, chanceler, enfim, que você precisa escutar as palavras de afirmação do maior cargo, do chefe de Estado do país, ele chega lá e fala assim: ah, não, é o vírus chinês. É óbvio que a maior parte da população vai tomar aquilo como verdade. Então, assim, o que você espera que aconteça, né? Eu acho que o efeito disso é muito catastrófico, né? E aí, nessa questão da pandemia, é você dar liberdade ou o senso de liberdade para uma parte da população se achar no direito, não só pessoalmente, mas online, de atacar os grupos, né? Sabendo que não tem retaliação, não retaliação, não tem uma consequência direta para esse meu ato, e sendo corroborado pelo que o alto escalão do governo que tá falando, eu posso fazer isso, porque se ele está dizendo, me dá o direito de reproduzir a fala e fazer ainda mais, né? Tipo, eu posso usar de força, eu posso usar das minhas habilidades para falar, olha, volta para o seu país, né? O que você está fazendo aqui. Então, tem vários formatos de preconceito e de xenofobia que ela acontece de diferentes formas. Então, nessas situações, quando os governantes falam, você dá acesso para isso, e aí a população também começa a exigir coisas que também a gente pode falar mais para frente, mas isso vai ajudar ou vai colaborar para que novas leis e novas restrições sejam introduzidas no país também a partir desse tipo de situação. Sim. E aí a gente caminha um pouco mais, né? A gente começou ali na pandemia. É óbvio que isso, gente, desde muito tempo antes da pandemia, São né? recortes, né? São recortes, né? A gente começou aqui na pandemia, mas começou muito, muito desde sempre, desde que o mundo é mundo, mas, né, a gente está fazendo aqui um recorte mais atual. Aí a gente começa aqui, guerra Ucrânia e Rússia. Uhum. Eu estava comentando com a Yas que eu não sei se todo mundo vai, provavelmente ninguém vai conhecer, porque é muito low profile, mas assim, é um exemplo mais próximo. Tem um casal que eu sigo nas redes sociais e o nome dele é Wally e o nome dela é Dasha. E ele é brasileiro e ele é casado com ela e ela é russa.
Meu, ela já mora no Brasil há muitos anos. E eu acompanho eles há anos também. E ela não tem, nunca, eles nunca tiveram, assim, nunca, modo de dizer, mas assim, eu quase nunca via comentário de ódio no canal deles. Quase nunca. Porque, assim, era um conteúdo muito leve, muito família, muito, tipo, super tranquilo. Quando começou a guerra, né, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, o que tinha de comentário xenofóbico e de ódio nas redes sociais deles não era brincadeira. Não era brincadeira, sabe? Da Dasha fazer um vídeo, tipo, com lágrimas nos olhos, falando que ela nunca esperaria esse tipo de comentário no canal, porque nunca teve. Uhum, Entendeu? Dela ter que, tipo assim, meio que pedir desculpa e se explicar em nome dos russos, em nome do governo, sendo que, tipo assim, ela é só uma civil que não mora na Rússia há 15 anos, que não concorda com as decisões do governo e ela tem que pedir desculpa e se explicar por conta das ações do governo. Assim, é um negócio que não entra na minha mente, entende? Tipo assim, então você vê. é, eu não consigo nem. Eu não Eu, consigo nem explicar. eu acho que é a famosa generalização, né? As pessoas pegam um grupo de pessoas, e nesse caso, nesse exemplo que você está dando, era uma pessoa de origem russa, e aí tentam, tipo, sabatinar aquilo como se, primeiro, a pessoa não tem poder algum, no sentido de, tipo, ação, em falar assim, consigo mudar esse cenário porque vocês estão reclamando aqui. Segundo, surgem pessoas do nada e pseudo-especialistas para comentar coisas que nunca ouviram falar, nunca estudaram sobre, às vezes nem eram, sei lá, é, inscritos no canal dela, mas só pelo fato de ser de uma determinada nacionalidade, ela foi julgada por aquilo, e as pessoas caem matando, massacrando sem pudor nenhum, né? Porque internet isso é um termo que todo mundo usa, é terra de ninguém, né? Porque é muito difícil você conseguir fazer que o crime cibernético seja encaminhado até o fim, processo, enfim, tal. Não impossível, difícil. Mas então isso dá a liberdade que para as pessoas, baseado em informações ou fake news, para tipo ir lá e comentar como que é? Deliberadamente a respeito da origem que da pessoa. O que é uma pena, o que é tipo o que é muito ruim, né? E os efeitos disso sobre a pessoa. Exato, como você disse, é impressionante como quando acontecem essas coisas, né, guerras, ataques, enfim, pandemia, surgem especialistas no assunto. Surgem biólogos, surgem médicos, surgem Cientistas, especialistas geopolíticos, né, surgem especialistas políticos, especialistas teólogos, surgem, né, é impressionante. Rabinos, eu acho que o que tem de rabino hoje é impressionante. Então, assim, desculpa, o viés apareceu, mas é, é, é chocante, sabe? E ninguém tá preocupado, ninguém pensa que existe uma pessoa do outro lado que está recebendo essa mensagem, existe um indivíduo do outro lado que está uhum, recebendo esse ataque, sim. sabe? É uma loucura. E no caso, né, aí falando da Dasha, que ela é só um indivíduo, mas assim, falando da comunidade russa em geral, tem toda a questão, né, que a Rússia é fechada, tem a manipulação da mídia, né, de novo, falando aí da mídia, como a mídia é retratada. E a gente sabe, a gente vê, tipo assim, é, a gente sabe que o jeito que a mídia é toda deturpada dentro da Rússia existe, a gente sabe também, mas a gente aí fora também recebe, né, todo um viés de mídia, a gente também recebe a mídia com viés. A gente sabe que se a gente quiser ler um viés, um jornal com viés de direita, a gente consegue, um jornal com viés de esquerda, a gente consegue, um viés, né, de centro, a gente consegue ler hoje em dia a mídia do jeito que a gente quiser.
entendeu? Então a gente, né, tem que ter o filtro, mas assim, na questão assim, as pessoas atacam o, né, na época que começou o conflito, bom, o conflito ainda tá rolando, né, a guerra ainda tá rolando, mas assim, as pessoas no início mesmo foram para cima dos russos como se, primeiro como se todos os russos concordassem com a guerra, Uhum. segundo como se toda a comunidade russa dentro da Rússia tivesse todo acesso à informação, a informação limpa, como se a mesma informação que rolasse dentro da Rússia é a mesma informação que rola fora, como se todo mundo tivesse acesso a toda a informação, entendeu? Então, tipo assim, você olha os comentários na internet, um absurdo tão grande. E assim, aqui no Reino Unido tem muito russo, muito, muito. Então, a quantidade de, de, de xenofobia e eles são observados, né? Eles são monitorados, obviamente, né? Uhum. Pela polícia e tal. Então, assim, o tanto que cresceu esse monitoramento, muito mais, né? Então, assim, se isso é bom ou ruim, igual a gente disse no começo, ninguém tá aqui para criar polêmica, se tá certo ou se tá errado. Exato. Fiz. Cada país, né, faz o que quiser, é, o que achar melhor, né, para a segurança do seu país. Mas, assim, que é uma loucura, você sente na pele preconceito, Uhum. entendeu? Que a comunidade russa é, sofreu, entende? E, ao mesmo tempo, algumas medidas com a comunidade ucraniana é, também, entende? Do mesmo jeito que eles estavam sendo acolhidos aqui, eles também sofrem um certo nível de xenofobia pelo fato deles serem do leste europeu, Tem. porque as pessoas do leste europeu não são bem recebidas, porque tem aquele histórico de que é, as pessoas do leste europeu é, são tudo. Tem tudo jeitinho sabe como fala quando fala que o brasileiro dá o jeitinho? Uhum. Falam a mesma coisa da pessoa do leste europeu, né? Então, quando começou a onda de imigração das pessoas da Ucrânia para cá, a mesma coisa, a preocupação com, né? Ah, mas agora, né? Entrou esse monte de ucraniano, mas o jeitinho leste europeu, Uhum. sabe? Então, assim, é bizarro. É bizarro pensar, nossa, tipo assim, cara, você não consegue ser empático que é um povo que está sendo dizimado. Você não consegue entender que é um povo É, que está sendo dizimado? eu acho que as pessoas elas têm muita dificuldade de abstrair algumas coisas. Eu acho que é porque já tinha, nesse caso, por exemplo, já tem um preconceito do povo, e aí as pessoas só reforçam isso, né? E aí a gente pode falar agora ou depois também, mas quando a gente fala em impacto social, impacto que é causado na vida dessas pessoas, a gente esquece que não tem só adultos no meio disso, né? Então a gente tem crianças que sofrem isso e acho que os impactos psicológicos que grupos, e aí eu não estou falando exclusivamente aqui de ucranianos ou russos, a gente está falando sobre as nacionalidades, todas as nacionalidades, todas as pessoas que sofrem xenofobia, como isso reflete na criação dos filhos delas, ou na relação da escola que com a criança, né, do bullying que a criança sofre, seja por conta é, da língua, seja por conta do tipo de alimento que ela come, seja por conta de cultura, de costume, da roupa que ela veste. Então, isso vai modificando, e acho que essas pessoas elas vão sofrendo um impacto muito grande no próprio jeito delas viverem, e aí elas se retiram da sociedade no sentido de se excluir e viver dentro das próprias comunidades. Porque elas sabem, acho que com medo de represália, com medo
do preconceito, medo que da violência, ela vai buscar sempre estar dentro do próprio grupo, porque sabe que é um jeito de se manter seguro, é um jeito de manter os filhos seguros e tentar reduzir ao máximo que esse tipo de situação aconteça, por exemplo. Com certeza, com certeza. As pessoas se, como você disse, as pessoas se isolam em comunidades e isso vai se tornando todo um movimento que existem bairros. Você vê bairros de, bom, aí eu acho que em Portugal deve ser a mesma coisa, mas aqui no Reino Unido você vê bairro dos indianos, tem o bairro das pessoas, dos africanos, tem o bairro é, dos, tem o bairro dos árabes. Um exemplo disso é no Brasil. A gente tem bairros no Brasil que é mais ou menos configurado desse jeito, né? Tipo, pelo menos antigamente tinha muito. Então, tipo, Liberdade ali asiático, japoneses, parte ali 25 de março, árabe, galera, acho que do Bixique, italianos, portugueses. Então, tipo, meio que segmentado, baseado em algumas nacionalidades, né? Que foi se construindo comunidades muito próximas, né? Ao mesmo tempo que eu acho que isso cria um senso de pertencimento, não de pertencimento ao lugar, mas que isso faz com, ajuda essas pessoas é, a manterem a sua cultura, a não perderem, né, a cultura, a língua, tudo isso é muito bom. A gente como estrangeira Uhum, sabe como é bom você pertencer, você estar inserido a comunidades do seu próprio país, você encontrar mercados do, né, mercados brasileiros para gente, uhum, restaurantes, enfim, mas ao mesmo tempo, para essas culturas que são tão atacadas, como você disse, como isso traz um, um senso de segurança, porque você sabe que aquela comunidade vai te proteger, vai te abraçar, vai estar ali para você na hora que, se por um acaso, o país que você tá te virar as costas. E isso acontece aqui no UK, isso acontece muito, entende? uhum, Muito, principalmente com comunidades, com comunidades árabes, entende? Porque são comunidades que sofrem uma xenofobia e um preconceito muito grande, né? E aí a gente chega né, nesse ataque que teve agora na Bélgica, que no caso a Europa tá, não sei se todos os países já entraram nesse estado de alerta, mas por conta do conflito que está acontecendo entre Israel e a Palestina, né, que a gente lamenta muito, sim. é, enfim. E por conta desse conflito que está acontecendo lá, eu acho que muitos muitas células terroristas em outros países, ou não digo nem células terroristas, mas eu digo extremistas mesmo, indivíduos, Uhum. porque eu acho que foi o que aconteceu no caso do ataque na Bélgica, porque foi um indivíduo só, apesar dele ter dito que ele é membro do Estado Islâmico, no caso. Mas assim, eu não vi, eu não li, pelo menos, que o grupo tenha, é, como que diz, Que confirmado que confirmado que foi o grupo, mas a pessoa, né, o homem se que diz, fez o é. ataque, ele diz que ele é membro do grupo, enfim, né, o atirador lá que matou, foram duas pessoas ou quatro pessoas num jogo de futebol na Bélgica, e um ataque lamentável. E Uhum. aí a gente teve, na França, teve uma ameaça de bomba no Louvre na semana passada, eu acho que foi no sábado. E aí eu acho que foi antes de ontem? Foi antes de ontem que você me mandou É, essa, o.
essa semana teve ameaças, acho que tiveram que fazer algumas coisas, acho que em 14 aeroportos, no final das contas. Hoje eu vi, 14? parece que sim. É. Gente, eu achei que tinha sido só 4 que você tinha me Não, mandado, eu né? vi Isso quatro, em paz. ontem, tinha Nice, Toulouse, algumas cidades. Não tinha Paris, nenhum dos aeroportos de Paris. Mas, enfim, né? Acho que a crescente de ameaças Ah, sim. de atentados. Então, foi emitido um alerta amarelo, que é um alerta de médio para alto, né? De, de contra-terrorismo, não sei muito o termo que eles usam, mas, né, para você ficar alerta, né? Em Londres. Então, assim, não é que aconteceu alguma coisa, mas é para você ficar alerta, né? Uhum, Aos seus arredores, enfim. Tanto que depois que foi emitido esse alerta, eu até estava conversando com a Yas ontem, eu voltando para casa, esqueceram, e é tão louco isso, esqueceram uma jaqueta dentro do trem. E eu voltando para casa, e eu só consegui olhar para aquela jaqueta e ter medo da jaqueta dentro do trem. Porque assim, você fica num estado de alerta tão grande que, assim, você fica, é alguma coisa, não é alguma coisa. Só que assim, aí tá a diferença entre informação e não informação, entendeu? Tipo assim, porque eu fiquei pensando, falei assim, bom, eu tô vindo de um lugar que, primeiro que não é hora de pico, segundo que eu tô vindo de um lugar que não tem muitas pessoas, não é o centro da cidade. Sim, não deve ser nada, né? Não deve ser sim. nada. Pode ser que não seja, mas assim, vocês vão raciocinar também um pouco, né? Enfim, você deveria ter avisado ou não ter avisado, não sei. Eu não avisei e não aconteceu nada. Graças a Deus não era nada, né? Eu só saí do tram. É, acho que se tivesse acontecido, tava morrendo de remorso até o momento. Mas enfim, a gente fica num estado de alerta muito grande. Mas o que aconteceu? Lá na Bélgica, né, aconteceu esse ataque terrorista lamentável. E aí, como que é importante a postura de um chefe de Estado? O primeiro-ministro belga, quando ele foi dar como fala, o Um speech, pronunciamento? o pronunciamento dele, ele falou: lamentável, um ataque terrorista, enfim, a gente está com as famílias, né, o pronunciamento normal que um chefe que é esperado de um chefe de Estado. O primeiro-ministro o primeiro-ministro não, o presidente da França, que a gente já sabe que a França tem esse histórico xenofóbico, né? Já vem assim de alguns anos. Ele foi em frente às câmeras e ao invés dele chamar o ataque do que o ataque realmente é, que é um ataque terrorista, ele chamou o ataque de ataque islâmico. Então, assim, olha a diferença de fala entre um chefe de Estado e outro. E qual que é o problema de associar? O, o ataque ao islamismo. Uhum. Entende? Tipo assim, que isso gera o conflito que está acontecendo lá entre Israel e o Hamas lá, que está acontecendo ali na faixa de Gaza e tal, a gente já sabe que isso vai gerar, né? Porque a gente já viu na história, né? A gente já viu esse filme acontecendo, a gente já sabe que isso vai gerar uma cascata de xenofobia contra é, muçulmanos e, Árabes. e árabes em geral. Mas a gente vai falar sobre a diferença entre muçulmanos e árabes, né? Num, em alguns minutos. E aí você tem um presidente que poderia ter uma fala mais amena, e não digo mais amena de minimizar o ataque, porque isso é horrendo. É um ataque terrorista e não deve ser minimizado. Tiveram vítimas, pessoas perderam a vida e é terrível. Foi um ataque terrorista. Mas você associar um ataque terrorista
entende? Um assassino. Ah, toda uma comunidade que Religiosa? condena, uma É. comunidade religiosa que condena aquilo também, porque eu tenho amigos muçulmanos, e se você for falar com eles, eles vão condenar o ataque, entende? Mas eles vão sofrer as consequências muito por conta de falas como essa. Eu tenho um exemplo, eu estudei na época que eu fiz intercâmbio na Irlanda, a gente tinha um grupo bem misturado de nacionalidades e teve um período que a gente teve algumas pessoas do Oriente Médio. E aí tinha um grupo que a gente era bem próximo, assim, então a gente saía aqui com frequência para tomar café, para estudar, para conversar, na época era a época de Copa, então a gente foi assistir jogos juntos, tal. E aí teve um dos meninos, eu acho que ele tinha, sei lá, 19 para 20 anos, não mais que isso. É, ele convidou a gente para tomar um café árabe na casa deles, na casa que eles estavam acomodados. E aí eles falaram assim, era um grupo majoritariamente de brasileiros, e eles falaram, olha, a gente gosta muito de estar com vocês. A gente gosta muito da presença de vocês, a gente não se sente julgado, a gente não vê olhares estranhos, a gente não vê julgamento, a gente não se sente desconfortável quando a gente está com vocês, não tem essa discriminação. Porque quando eu vou ali no shopping, quando eu vou pedir alguma coisa, eu claramente vejo como a pessoa me trata. Ela me trata de um jeito super diferente, ela me trata de uma forma grosseira, né? E eu falei, entendo, né? É complicado esse tipo de situação. É uma pena que isso aconteça, esse tipo de preconceito generalizado, tipo, te julgar por conta do seu país, por conta da sua etnia, por conta da sua língua, por conta da sua religião. Tipo, para mim, não faz sentido. Mas para ele, que já muito novo, ele já sentia na pele o que era esse tipo de rejeição vindo de um outro país, de uma outra nacionalidade. Sim. E quando você conversa com essas pessoas, principalmente essas pessoas que imigraram desses países, esses primeiros imigrantes, não tantos filhos dessas pessoas que já nasceram, né, em países diferentes, normalmente elas imigraram por conta desses conflitos, por conta desses, grupos extremistas que atuam nesses países. Então, Fugindo assim, são em busca de pessoas, paz, né? exato, são pessoas que condenam veementemente é, essas atitudes. Então, assim, um minuto de conversa que você tiver com uma pessoa dessa, ou 2 minutos, a sua visão já vai mudar completamente, mas às vezes as pessoas não dão nem chance para as pessoas falarem, sabe? E aí, que a gente estava falando sobre, né, muçulmanos e árabes, as pessoas associam como se fossem a mesma coisa. E não são, nem todo árabe é muçulmano, e nem todo muçulmano é árabe. Já começa daí, né? Uhum, Islamismo é uma religião, árabe é uma etnia. Até porque o maior país muçulmano do mundo é a Indonésia. E a Indonésia não é. As pessoas, a Indonésia não fica ali na Península Oriente Médio. Arábica, por Uhum, ali no Oriente Médio. A Indonésia fica na Ásia. Então, assim, o maior número de muçulmanos do mundo são asiáticos. E os árabes, o árabe é uma etnia, né, um grupo étnico semita, nativo principalmente do Oriente Médio e do norte da África. Então já fica aí, né? De novo, a xenofobia é o medo do desconhecido. Se você conhece, se você sabe as coisas, esse medo começa a desaparecer. Se você conhece, você para de tratar as pessoas de maneira escrota. Essa é a palavra. Você para de ter esse comportamento é, idiota,
Você para de fazer comentário besta, imbecil na internet, É, sabe? um dos artigos que eu li falava que uma das causas, assim, o termo que a gente falou, né, xenofobia, que é o medo do estrangeiro, mas uma das coisas é quando você não se dá a oportunidade de conhecer outras culturas ou outras pessoas. Então, você vive somente no seu mundinho, e aí a gente não quer citar, mas a galera da terra do Tio Sam, enfim, é, a galera vive só no seu mundinho, acha que é só aquilo, não conhece outras culturas, outras nacionalidades, não se dá a oportunidade é, de se envolver e aí julga tudo aquilo que é diferente. Então, assim, o meu é sempre melhor do que o seu. É, não tem como você chegar perto. Então, acho que é por isso que também existem falas do tipo, volta para o seu país, você está no meu país, você é obrigado a falar a minha língua, esse tipo de comentário, né? Que foi o que a Stephanie falou, cara, é bizarro, é preconceituoso e acho que a galera usa a mídia social e isso pode dar um episódio aqui sobre um episódio extra sobre redes sociais, mas a galera usa a mídia social de uma forma muito indevida, é muito maldosa. É muito maldosa, assim. Você vê uns comentários, você fala assim, gente, não é possível o tamanho preconceito, né? Tipo, contra uma outra pessoa, assim, de uma maneira tão é, sem sentido, né? Descabida. Sim, Eu acho que sim. eu acho que a generalização das coisas é assim para a gente dizer, não, porque fulano fez isso e era da nacionalidade X, então todo o país merece ser, não, então todo o país vai ser condenado e julgado da mesma forma pela mesma coisa. Então, coloca todo mundo dentro de uma única caixinha, que é o que vai acontecer provavelmente daqui para frente, né? Nenhuma novidade nisso. Mais pressão ainda. Então, acho que vai acontecer uma retração. Nem sei se existe essa palavra, mas tipo, Retração, sim. Depende é, do que você quer falar. dos grupos assim de se isolar ainda mais, de não estarem tão expostos, porque possivelmente os crimes de ódio vão aumentar em questão de violência, de falas. é, Enfim, né, as escolas, as pessoas, a forma que as pessoas se vestem vão passar a ser julgadas novamente, e isso vai ser Hum, é, reforçado ainda mais, né? Essas vão ser as consequências para as pessoas que não têm nada a ver com o assunto, mas porque pertencem a um grupo étnico e a uma religião específica, vão receber tudo isso de uma maneira desproporcional. sim, sim, com certeza. Aqui no Reino Unido isso já está acontecendo, né? Tipo assim, as pessoas, os muçulmanos já estão mais Reclusos. atentos, Hum, atentos e reclusos, principalmente em, em áreas assim com muita gente, né? Digamos assim. No final de semana eu fui na rua, aquela rua, eu ia falar aquela rua como se as pessoas aqui conhecessem, né? Que sim. escutam a gente. Exato, Mas e apontando, mas tudo bem. tem uma rua aqui que chama Market Street, que é uma rua que normalmente acontece. Ela é bem democrática. Sempre tem um Hare Krishna, um muçulmano, um crente e um crente do reteté, hein? Aquele que segura o microfone e fala: se Pentecostal. você não converter, Jesus está voltando, e não sei o quê. Tipo, esse tipo de crente. Sempre tem todos, de todas as religiões. Tem o chinês que tem a religião dele lá, tem todo mundo tentando trazer todo mundo para sua religião, Uhum. entendeu? E tipo assim, não tem, o muçulmano não tá lá. Não está mais, é isso que você está Não dizendo. tá lá, ele não tá mais. Eu não vi no final de Ah, semana, entendi. entendeu? Não vi ele lá.
o cara não tá lá. Sempre tem pelo menos umas duas tendas lá, e tendas grandes, com a oração rolando, e eles recebendo todo mundo. Então, assim, é, você já vê que eles estão mais reclusos nesse momento. Então, assim, mais. E é triste, entende? Tipo assim, é triste que eles não têm liberdade num país que prega liberdade. Num Hum. país onde, tipo, onde a rainha ia, o rei ia, falava assim que aqui é um país liberdade para todos, entende? Tipo assim, um país teoricamente, né? Bem teoricamente laico, onde todo mundo tem espaço para todo mundo, enfim, sabe? Então, como a gente disse, assim, né? Em tempos de crise, há um aumento de ódio contra minorias. É, porque Precisa de um sempre estão inimigo. tentando procurar um culpado também nisso, né? Tipo, endereçar esse tipo de situação. E no final das contas, é, um imigrante, ele vai ser sempre um imigrante, um estranho dentro daquele país. Sim, é muito triste. Nunca, por mais que ele nasça aqui, e muitas dessas pessoas nasceram aqui, mas pelo fato delas quererem expressar uma cultura diferente, do que é a cultura, né? No caso aqui, eu moro na Inglaterra, da cultura britânica, você que mora em Portugal, a cultura portuguesa, ou mesmo no Brasil, os japoneses, os coreanos, Uhum. né? Mesmo os italianos, ou no sul do Brasil, né? Tem os alemães, enfim, não importa. Que queiram expressar uma cultura diferente do que é considerado a cultura do lugar, eles vão sofrer certo tipo de Resistência. xenofobia, de resistência. Exato, Uhum. algum tipo de discriminação. E isso é muito triste. Isso é muito triste, né? Então, assim, se tem uma mensagem, né, que a gente quer deixar, é que, tipo, a primeira coisa é eduquem-se, né? Tem um filtro com o tipo de mensagem que vocês recebem da mídia, de todo tipo de informação que vocês recebem. Porque na era que a gente está hoje, a gente é bombardeado de informação a todo momento. E se a gente não tiver um filtro, a gente vai ser tipo assim, no que eu acredito, é isso, eu vou ficar desse lado, eu vou ficar do lado direito, eu vou ficar do lado esquerdo. E não é político que eu tô falando, mas assim, é tipo, Uhum. né, de informação, né, de que lado que eu fico, a gente fica perdido, a gente tá mudando de lado toda hora, e esse é o vilão, esse é o mocinho, e nunca, as coisas não acontecem de uma hora para outra, E não é tão entende? preto no branco assim, né? Exatamente. Não existe mocinho e vilão, não existe. Às vezes existe, mas assim, é, as coisas não aconteceram de uma hora para outra. É que não é tão É, simplório do jeito que as pessoas colocam. exato, exato. Mesmo que exista um mocinho e mesmo que exista um vilão, é, não é tão simples. Nada aconteceu do nada, entende? E sempre tem Tipo, inocentes envolvidos também. exatamente, sempre tem. Quem acaba pagando no final das contas, por mais que exista um mocinho e um vilão, sempre quem paga no final das contas são vidas inocentes, entende? Se tem um lado que a gente tem que ficar, né? Assim, se tem uma coisa, se tem um lado que a gente tem que ficar, são um lado em todo e qualquer conflito. Pandemia, né? Assim, Guerra, a gente falou de três conflitos aqui, quatro, né? Pandemia, guerra na Ucrânia, o ataque na Bélgica e o conflito Israel-Palestina, né? Se tem um lado que a gente tem que ficar sem conhecer, se você não tem informação nenhuma sobre o que está acontecendo, você não sabe aonde começou e aonde terminou o conflito. Tem um lado que você tem que ficar, é o lado das vidas que se perderam. Tipo assim, tem um monte de inocente que tá pagando com a própria vida. Tipo, ele nem sabe o que aconteceu. Simplesmente caiu ali um negócio na cabeça dele. Tipo assim, né? Ele nem. sim. Então, assim, se tem um lado que a gente tem que ficar, são das vidas inocentes que estão pagando, que pagaram, né? E que estão pagando, porque ainda tá acontecendo, né? Muitas dessas coisas, as vidas que se pagaram, no caso da pandemia que a gente citou. E,
E assim, e das pessoas que vão sofrer as consequências por conta dessas coisas, né? Tipo assim, porque existe todo um ao redor desses conflitos, né? Sempre existem consequências adjacentes a esses conflitos que às vezes a gente nem pensa, e no caso, é, a xenofobia é um deles, né? E muito propagada pela mídia, e mídia que a gente consome, e o jeito que a gente fala sobre as coisas, a maneira como a gente se posiciona, a maneira como a gente é, fala sobre as coisas, né? A exemplo, o vírus chinês, ou o ataque, como, né, como o presidente falou, ou o ataque islâmico, como o outro presidente falou. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado como a gente faz referência às coisas, porque sempre tem alguém que vai escutar. É, que E pode, esse alguém, que pode parecer bobo, pode parecer pequeno, pode parecer uma brincadeira, mas isso ofende, é muito preconceituoso, né? É muito errado você fazer esse tipo de coisa, né? Então, acho que também cuidado nas redes sociais, né? Naquilo que você engaja, naquilo que você escreve lá com as suas verdades baseado, sei lá, terra plana, enfim. É, tenha ponderação, né, que nesse tipo de coisa, né? Quando você vai endereçar assuntos assim sensíveis, né? Eu acho que vários grupos sofrem com isso, né? Várias etnias sofrem com esse tipo de situação, com piadas ou termos pejorativos, e que isso que a gente falou reflete de uma maneira muito negativa nos adultos, na criança, na forma que eles se portam, na forma como a sociedade os vê, porque isso vai criando uma bola de neve e que passa geração atrás de geração, eles são sempre vistos e sempre serão vistos da mesma maneira que foi criado, seja por um termo que foi utilizado por um chefe de Estado, ou por alguém importante, ou por uma falsa informação que foi criada e que foi sendo disseminada de uma forma irresponsável. exatamente, exatamente. É isso mesmo. Bom, eu acho que esse foi um episódio extra de última hora que a gente queria vir aqui falar, principalmente por, né, morar fora e a gente como estrangeira, a gente sofre xenofobia também, né? Então, não é a gente sabe, quando a gente tá falando de xenofobia, não é, a gente sabe como é, mas eu acho que no meio desses conflitos, a gente vê acontecendo com outras pessoas numa escala fora do normal, que a Sim. gente, que aí a gente não sabe como é, porque não acontece, né, no nosso país, então a gente não, não experiencia. Experiencia? Acho que essa palavra não Uhum, existe. sim. Mas, mas é isso, a gente queria trazer o alerta, que serviu de, de alerta, serviu de informação para você, a gente fica É como reflexão grata. mesmo, né, É, sobre o assunto em geral. fica grata e feliz, né? É, a gente não quis polemizar, espero que não tenha polemizado. Acho que não teve polêmica, né, Yas? Acho que não. Imagino que Não, não. imagino que não. E era isso. Então, muito obrigada por escutar mais um episódio desse polêmico, não polêmico, né? Mas Desse caótico. caótico podcast. Olha só, olha só. Fiquei eu querendo ser polêmica aqui, não. Muito obrigada por escutar mais um episódio desse caótico podcast. Até a próxima e tchau. Tchau. Olá, olá. Bem-vindos ao nosso podcast. E o episódio de hoje é os acontecimentos, a mídia. Não? Vida no exterior. Ah! Errou! Ah, vai Também, pro olha o tempo. bloopers.